Queridos, o que Jesus espera de mim? O que Jesus espera de você? Você já parou para pensar sobre isso? Ele espera algo. A morte na cruz não foi em vão. Foi Ele fazendo a parte dele para que então a gente possa fazer a nossa parte. Mas Deus espera algo de nós. Jesus espera algo de nós. E domingo passado nós tivemos aqui uma palavra muito poderosa da nossa querida missionária Mara, né? Pena que não foi gravado devido ao problema de queda de uma fase que a gente teve aqui, mas a missionária disse algo muito interessante. Ela disse algo que depois eu fiquei mastigando, fiquei refletindo, sabe? Quando ela contou que ela entrou ali na Índia, que ela estava na Índia e ela entrou no mercado na Índia e estavam vendendo relógio e o cara disse, esse relógio é true fake, né? Ele é um verdadeiro falso, né? E ela falou sobre isso e eu fiquei em casa e eu fiquei depois pensando, Senhor, como é ser um cristão true fake? E como tem cristão true fake? E eu fui mais além, eu disse, Senhor, me mostra se eu estou sendo um cristão true fake. Um verdadeiro falso, aquele em que parece que é, mas não é. Aquele que é uma falsificação tão bem feita que as pessoas olham e até dizem mas quando Deus sonda o verdadeiro coração, quando Deus sonda o verdadeiro íntimo, Deus diz assim, esse é joio, esse não é trigo. O true fake, ele é o joio em meio ao trigo, porque quem já viu o trigo e quem já viu o joio sabe que é extremamente difícil discernir entre um e outro. Quando você pega os dois, a primeira coisa que você define, que você distingue entre eles é o peso. O trigo, ele é mais pesado do que o joio. E eu meditando sobre isso, Deus diz, porque o trigo carrega o peso da glória. O verdadeiro cristão precisa carregar o peso da glória, por isso ele é mais pesado. E quando eu estava meditando sobre essas palavras, mastigando sobre isso, surgiu essa palavra, o que Jesus espera de mim? Será que quando eu me torno um cristão, será que quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu apenas recebo um título, talvez um certificado celestial de cristão e eu volto a viver minha vida exatamente como era antes? Será que é assim? Ou será que existem mudanças necessárias e esperadas para a minha nova condição? Será que eu não preciso ter novas atitudes como cristão? Ou será que, enfim, eu me denomino ou me autodenomino cristão e agora eu continuo vivendo minha vida exatamente como minha vida era anteriormente, agora simplesmente com um título? Será que é isso, queridos? Então, baseado nessas minhas reflexões, eu trouxe para vocês aqui 5 atitudes que Jesus espera de mim. Mas não só de mim, de todos nós. Evidentemente que a lista não vai acabar aqui nas 5. Mas evidentemente, essas 5 elas dão início à denominação de um verdadeiro cristão. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 22. Nós vamos ler os versos 37 a 39. Quando você abre sua Bíblia aí, vocês estão vendo esse coraçãozinho? Você encontrar alguém aí que tenha esse coraçãozinho, é um novo ministério que está surgindo, o Ministério de Ação Social, tá? E aí tem as pessoas que são do ministério e tem as pessoas que são do apoio ao ministério.
tá? Eu sou do apoio ao ministério. Aí você dá um abraço nele. Se você quiser servir nesse ministério também, você é muito bem-vindo, tá? Então fica aqui para você lembrar que tem um ministério novo surgindo aí de ação social, amém? Mateus capítulo 22, versos 37 a 39 diz assim: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Amados, Jesus espera que o amor seja o centro e a motivação da nossa vida. O amor ele não é só importante para o cristão. O amor ele é vital. Assim como o ar que você respira, e sem esse ar, você morre. Você dura muito pouco tempo sem o ar que você respira, sem o amor de Deus. Você morre espiritualmente. O amor, ele é quem transforma o cristão. E quando a gente se torna cristão, o amor deixa de ser opcional, ele passa a ser um mandamento. Presta atenção nisso. O cristão que não ama, ele está sendo desobediente a um mandamento de Deus. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós lemos e quando a gente medita na palavra de Deus, nós precisamos pedir assim discernimento do Espírito e principalmente interpretação, porque em nós, pela sabedoria humana, pela sabedoria do homem, nós jamais vamos conseguir captar o que Deus tem para nos dizer. A palavra de Deus, a palavra que vem do Espírito, ela é discernida pelo Espírito. Quando a gente tenta discernir a palavra pela racionalidade, a tendência é a gente rejeitar, porque em determinado momento a palavra ela supera e suplanta o raciocínio e o racional que nós temos. Então, se não for pelo discernimento do Espírito, a nossa tendência é não acompanhar, e por não acompanhar, a gente rejeita aquilo que a palavra nos diz. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós estamos lendo a Bíblia e nós nos deparamos com a palavra mandamento, por exemplo, o nosso cérebro ele costuma rejeitar por uma série de fatores. Questões históricas, questões de passado, questões de ego, que não vale a pena a gente se aprofundar aqui agora, mas daria uma outra pregação sobre isso. Mas quando a gente lê mandamento, o nosso cérebro ele diz, opa, mandamento, lei, a gente costuma rejeitar uma parte disso. Mas o fato é que as palavras como mandamento, cruz, fardo, sangue, essas palavras elas tendem a passar por um filtro mental e cultural na nossa mente e por isso serem rejeitadas. E por esse motivo não é fácil a gente compreender os contextos bíblicos. Mas quando se lê pedindo discernimento do Espírito, o próprio Espírito ele vai nos dando discernimento e interpretação que não é do homem, mas um Espírito e um discernimento vindo dos céus. E quando Jesus diz, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, esse é o primeiro e maior mandamento. Jesus está dizendo assim, ei, é para o seu bem. Raramente, se não for pela interpretação, pelo toque do Espírito em nós jamais interpretaríamos assim. É para o seu bem. Sabe por quê? Porque amar te aproxima de Deus. Quanto mais amamos, mais próximo estamos de Deus. 1 João capítulo 4, verso 8 diz, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor.
E aqui está mais uma vez aquela palavra do conhecer no grego. Aquele que não ama não conhece a Deus. Aquele que não ama não é um com Deus. Aquele que não ama não tem intimidade com Deus. Aquele que não ama não se tornou um com o Senhor, porque Deus é amor. Então, quando a gente lê mandamento, muitas vezes a gente já fica, opa, então é uma obrigação e tudo, enquanto Deus está dizendo para a gente, é para o seu bem. Porque quanto mais você amar, mais próximo de mim você estará. Sobre isso. Exalamos Deus quando amamos. É no amor que nós contemplamos a glória e que nós refletimos a glória. Se Deus é amor, querido, quando eu amo, eu estou sendo imagem e semelhança de Deus. Mas aí tem um detalhe. Jesus não disse simplesmente ame o Senhor. Jesus disse, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo entendimento. Jesus, ele foi detalhista nesse ponto. Jesus ampliou e aprofundou e mergulhou nesse amor. Foi uma imersão, Iris. Jesus imergiu aqui nesse amor. Não simplesmente amar, mas amar de todo o coração, amar de toda a alma, amar de todo o entendimento. Deixa eu te dizer uma coisa. A essência do cristianismo é o amor relacional. Essa é a essência. Cristianismo sem o amor relacional, ele não é cristianismo. Certa vez uma pessoa chegou para mim e disse assim, eu estava lendo sobre os monges que vivem enclausurados. E é tão lindo porque eles não têm contato nenhum com a humanidade. Eles dedicam toda a sua vida à oração. E eles ficam o tempo todo com Deus. É lindo, né? Eu disse, é lindo, mas não é aquilo que Cristo quer que façamos. Porque a clausura tira a grande essência do cristianismo, que é a relação. É o relacionamento de um com o outro. Jesus não se enclausurou, muito pelo contrário. Jesus andou nas aldeias. Jesus foi visitar as cidades. Jesus caminhou, Jesus andou junto. Jesus foi se encontrar com a mulher samaritana quando ela nem tinha aceito o convite. Ele estava lá. Então a clausura, ela pode parecer muito boa, querido. Ela não é cristã. Ela não é cristã porque o cristianismo me convida para ir e me relacionar. O cristianismo me convida para ir e amar. É um convite da essência do cristianismo. A essência do cristianismo é esse amor relacional. Mas não um amor qualquer. Um amor cristão. Um amor que precisa ser integral, um amor que precisa ser completo, um amor que envolve o ser humano por inteiro. Um amor que é tão pleno no ser humano que não sobra espaço para mais nada senão amar. Jesus, depois de ser açoitado, depois de ser cuspido, depois de ser maltratado, Jesus olha e diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles não entenderam, Pai. Quem está aqui para amá-los. Quando rejeitamos Jesus, rejeitamos o amor. Quando rejeitamos Jesus, estamos dizendo para o amor, não, eu não quero você comigo, porque Deus é amor. Precisamos ter esse discernimento na mente, porque não é sobre religião, querido. É sobre um cristianismo prático e relacional que começa em mim. É sobre isso. Agora preste atenção. Deus não quer nada de você além de tudo. Você não puder dar tudo a Jesus,
Ele não aceita meias palavras. Ele não aceita meio amor. Ame de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, porque eu quero tudo de você. Porque eu entreguei tudo para você na cruz, diz o Senhor. Mas nós costumamos ser aquele cristão não integral, mas parcial. Domingo, de 5 às 7, eu serei cristão. Vou colocar a Bíblia debaixo do braço e vou para a igreja. Lá eu digo amém, digo aleluia, dou paz do Senhor para os irmãos. Mas quando acordo na segunda-feira, quem do meu trabalho sabe que eu sou cristão? No meu condomínio, se perguntarem quantos cristãos tens aqui, faça uma lista de cristãos. Será que seu nome estaria nessa lista? Será que não sei se você vive em prédio ou não, mas será que o porteiro do seu prédio diria, tem um cristão aqui, lá no apartamento tal? Será? Será que o vigia da sua rua, se perguntassem para o vigia da sua rua, tem algum cristão aqui nessa rua? Tem, casa tal. Ali tem um cristão. Porque queremos ser cristão parcial. Quando Deus não quer nada de você além de tudo. E esse amor a Deus, ele precisa envolver você por completo. Mas Jesus continua em Mateus capítulo 22, verso 38. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Esse é um amor que nos convida e nos disciplina a viver em comunidade. Comunidade. Esse amor, ele é um chamado à justiça, um chamado à misericórdia, um chamado à comunidade. A justiça, o que tem a ver o amor com justiça? Tudo. Mais uma vez, a nossa mente racional costuma separar as coisas devido à justiça em que vivemos hoje. Será que se fizéssemos uma pesquisa aqui com a seguinte questão: você confia na justiça do seu país? Qual você acha que seria o resultado? Mas apesar de qualquer resultado que seja, eu não sei qual seria o resultado, mas apesar de qualquer resultado, pode confiar na justiça de Deus. Porque a justiça de Deus é baseada em amor. E é uma justiça tão forte, que o próprio Deus não subjugou a justiça quando mandou seu filho na cruz fazer justiça, porque em amor Deus queria termos novamente comunhão com ele. Através da justiça e do amor, Deus nos conduz de volta aos braços do Pai pelo sangue de Cristo. Pode confiar na justiça de Deus. E esse é o amor. O amor ao próximo não é um acréscimo de amar a Deus, mas é uma expressão inevitável do amor verdadeiro de Deus sendo derramado através de quem ama. Não é assim, amar a Deus e aí também eu posso amar o próximo, não. É como se fosse uma cachoeira que recebe do alto e transborda para os demais. Quando a nossa relação com Deus é baseada e firmada no amor, querido, a nossa relação com o próximo não pode ser diferente. Não pode ser diferente. 1 João, capítulo 4, verso 20 e 21 diz assim: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. No verso 21 ele diz: ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Então, queridos, hoje eu quero te convidar a liberar perdão para o seu irmão. Hoje eu quero te convidar a amar a Deus de todo o seu coração. Hoje eu quero te convidar a ser integralmente cristão através do amor.
Hoje eu quero te convidar a oferecer a outra face quando alguém te agredir. Não é fácil. É um processo, é um crescimento espiritual. Mas para atingir essa maturidade, nós precisamos dar o primeiro passo nessa jornada, nessa caminhada com Cristo. Hoje eu quero te convidar a ser verdadeiramente cristão. Mas eu quero também te convidar, querido, a amar ao próximo. Amar ao próximo de uma forma como você ama a você mesmo. Sabe por quê? Porque é isso que Jesus espera de mim. É isso que Jesus espera de você. Vamos orar? Senhor, ensina-nos, Pai, a amar de todo o coração, Pai. Senhor, ensina-nos a amar, Senhor, com toda a nossa alma, Senhor, com todo o nosso entendimento. Ensina-nos, Senhor. Senhor, nós queremos aprender, Pai, a amar o nosso irmão, Senhor, como a nós mesmos, Senhor. Senhor, nós sabemos que é impossível fazer isso, Pai, pela vontade humana, Pai. Então, Senhor, nós te pedimos e queremos dizer a Ti, Senhor, que nós queremos, Senhor, que o Espírito Santo nos conduza a esse lugar de amor, Pai. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a amar integralmente, Pai. Nos ensina, Senhor. Senhor, abre os nossos olhos para enxergar esse amor que vem do alto, Pai. Para que a gente possa, Senhor, amar a Deus e amar ao nosso irmão, Pai. Assim como Jesus espera de mim e dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amados, o que Jesus espera de mim? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16, verso 24. Mateus 16, 24 diz assim: se alguém quiser acompanhar-me, em algumas versões diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Falar de amor é bom, mas falar de cruz, falar de negar a si mesmo, agora o pastor já começou a pegar pesado. Por isso que eu comecei pelo amor, querido, para você ficar aqui. Eu amaciei o seu coração para agora vir o negar a si mesmo. Mas sabe, queridos, seguir a Jesus tem uma série de benefícios. Nós não podemos perder isso de mim, tá? Na visão, nós precisamos enxergar os benefícios de seguir a Jesus. Certa vez uma pessoa muito querida chegou para mim, me conhece desde antes de eu me converter, desde pequeno, na verdade, e essa pessoa olhou para mim e disse: Márcio, se tudo isso que você pensa, se tudo isso que você crê, esse céu que você crê, essa vida eterna que você crê, se tudo isso que você pensa não for verdade, você não acha que você perdeu algumas coisas, não? Você não acha que você abdicou de certas coisas? E eu senti, assim, seriedade no coração. Eu disse: olha, posso ter perdido algumas coisas, mas a promessa do que eu tenho para ganhar é muito maior. Se eu fosse apostar, ainda sem a certeza pela qual eu tenho, mas se eu fosse apostar entre a perda do que eu perdi e entre o ganho que há de vir, sem dúvida alguma, eu apostaria. Mas isso nós estamos falando pelo coração do homem. Porque na verdade não é perda. Na verdade é abdicar daquilo que não é seu, nunca será e que não lhe faz bem. Porque Deus não manda você abrir mão daquilo que te faz bem. Deus manda você abrir mão daquilo que te afasta dele. Presta atenção nisso, querido. Então seguir a Jesus tem uma série de benefícios. O maior benefício de seguir a Jesus, sabe qual é? A presença dele mesmo. O maior benefício é a presença de Jesus em nós. Não há benefício maior do que esse.
E uma presença em nós que vai se estender por toda a eternidade. É bom demais, Júlio. É uma maravilha. É bom demais, só sabe isso quem já viveu no Santo dos Santos. Então, vários benefícios. Mas seguir a Jesus também requer renúncia. Seguir a Jesus requer entrega. Seguir a Jesus requer disposição. Disposição e propósito também. Jesus disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Amados, Jesus sabe o quanto a carne fala alto, Ele sabe. Jesus sabe o quanto os nossos pensamentos lutam contra as nossas lutas espirituais, contra a nossa carne, contra as coisas espirituais. O nosso pensamento é o tempo todo nessa batalha. Jesus sabe que a carne nos conduz por caminhos que não são caminhos de Deus. Ele sabe disso. Deus disse através do profeta Isaías, lá em Isaías 55, versos 8 e 9, ele diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Então, querido, preste atenção no que eu vou te dizer agora. Se você quiser ser um verdadeiro seguidor de Cristo, você precisa negar a si mesmo. Quando pensamos nisso, novamente o nosso cérebro tende a rejeitar. Mas é necessário que você negue a si mesmo para que Deus coloque em você a melhor versão de você. Para que Deus coloque em você a melhor versão que Ele tem para você. Ei, existe a versão perfeita do Márcio. Existe a versão perfeita do Jackson. Existe a versão perfeita da Ana Clélia. Mas se você não negar a si mesmo, você jamais terá a melhor versão de você mesmo. Porque a melhor versão de você está em Deus. Ele quer te entregar isso, mas Ele diz: ei, negue-se a si. Entrega a tua versão. Para eu fazer, aí agora vai para o pessoal do computador, Nelson. Para eu fazer uma atualização, um upgrade aí no sistema. E te dar uma versão melhor, filho. Mas nós ficamos segurando. Sim. Lembra do macaco? A gente fica segurando a nossa versão. Quem não sabe a história do macaco aí, levanta a mão. Então tem que contar. Oh, glória! Tava louco para contar a história do macaco. Queridos, na África tem uma forma de caçar macaco. Eles pegam um coco, aí fazem um furinho no coco e colocam uma banana dentro do coco e prendem o coco. O coco fica bem preso, coco seco. Aí o macaco vem, ele olha, aí vê lá a banana dentro do coco. Aí ele bota a mãozinha lá. Quando ele segura, ele não consegue mais tirar a mão, porque ele só tira a mão se ele soltar o coco e fizer assim. A banana, se ele soltar a banana e fizer assim. Então ele segura a banana e aí ele fica tentando tirar. E aí ele não consegue, começa a gritar, os caçadores vêm, aí vem matar o macaco. Quando ele vê que os caçadores estão vindo matá-lo, ele tenta tirar o coco, mas ele não consegue, mas ele não abre mão da banana. E aí ele fica, aí os caçadores vêm e pegam o macaco. Eu disse: Senhor, eu sou esse macaco. Porque tem muita banana que eu não abro mão. Nós somos esses macacos, querido. Em que Deus diz: ei, abre mão disso, querido. Porque eu tenho coisa melhor para você. Ei, abre mão disso, porque os caçadores estão vindo e vão te matar. Mas eu não abro mão da banana. É desse jeito. Negue-se a si mesmo, porque existe algo melhor vindo dos céus para você, meu filho. Deus não diz negar-se a si mesmo, negar por negar, não.
Deus está dizendo, eu peço que você negue a si mesmo, porque eu tenho algo melhor para lhe dar. É sobre isso. E aí, queridos, agora, hoje a gente está passando pelas profissões. Hoje quem estuda aqui contabilidade agora vai saber. Existe uma coisa na contabilidade chamada balanço patrimonial, não é? E o balanço patrimonial, de uma forma bem simples, ele é, né, a junção entre débito e crédito, não é? Resultado das despesas e das receitas. Quando você tem o resultado das despesas e das receitas, você vai ter lucro ou prejuízo, né? Agora, quando nós falamos em negar a si mesmo, nosso cérebro fica focado nas despesas, naquilo que vai sair de nós, tá? Ou seja, nas perdas. Por isso nós rejeitamos. Mas quando o Espírito Santo abre os nossos olhos e nos mostra as receitas, ou seja, os ganhos, eu nego a mim mesmo, mas eu ganho a Cristo em mim, então a gente passa a ter uma visão completa das perdas e dos ganhos. Então a gente percebe que o balanço espiritual é infinitamente positivo. Tem algum contador aqui que está entendendo o que eu estou dizendo? Aí o Gildo balançando a cabeça. Então negar a si mesmo é para ter um balanço espiritual positivo no final, quando você fizer a contabilidade da sua vida. É sobre isso. Para quem tem discernimento, sabe que negar a si mesmo não é perda. Jesus não propôs perda ao negar a si mesmo. Sabe o que ele propôs? Troca. E troca com um lucro considerável. Agora eu estou falando para os comerciantes. Troca com um lucro considerável. Ei, você é comerciante, você já foi comerciante, você entende desse negócio de compra, de venda? Pois é. Negue-se a si mesmo, diz, ei, você vai ter um lucro tão tremendo quando você entregar aquilo que não te pertence verdadeiramente, mas pelo que eu tenho para você, que eu vou te entregar, que vai ser fantástico. Então, querido, vamos ler o versículo novamente, Mateus 16, 24. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por isso, queridos, nunca mais, preste atenção, nunca mais leia esse versículo na perspectiva de perda. Nunca mais. Mas leia no discernimento da troca com um ganho generoso de Deus. Essa é a perspectiva desse versículo. Quantas vezes a gente lê isso e acaba rejeitando? Tenta pregar para um descrente que não tem o discernimento do Espírito, assim, ei, negue-se a si mesmo, entregue-se a Jesus. Já rejeitou. Por isso que nós precisamos desse discernimento. Próxima vez que você lê esse versículo, você vai dizer assim, Senhor, tu és muito generoso, Pai. Você é bondoso, Pai. Porque o Senhor quer tirar o ruim de mim para colocar o bom dele em nós. Que maravilha, que outro Deus te oferece isso? Qual é o Deus que vai te oferecer coisas desse tipo? Você me entrega o que tem de pior em você, meu filho. E eu entrego o que eu tenho melhor de mim. Ah, meu Deus. É tremendo um Deus desse. Agora a gente precisa compreender o que Deus está falando. E Ele fala através de negue-se a si mesmo. Nós cantamos aqui hoje. Mas a gente não percebe o que a gente canta. Quando eu ouvi essa música a primeira vez, eu fui meditar nessa música. Porque ela diz assim, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria, dono dos meus dias. Aí eu fui refletir e dizer, Senhor, quem é que perde com alegria? Senhor. Quem é que na sã consciência perde tudo com amor e com alegria?
E aí Deus me disse, porque você não está enxergando o ganho através da perda. Porque você não está enxergando o ganho através da entrega. O autor dessa música enxergou. Mas se você quer cantar de todo o seu coração essa música que nós cantamos aqui, e se você quiser cantar essa música na perspectiva dos céus, você precisa enxergar o ganho que há por trás de toda a entrega, o ganho que há por trás de toda a perda deste mundo para ganhar os céus. É sobre isso, querido. E essa música não é sobre perda. É sobre troca com lucro. A troca com lucro que o compositor descobriu, e por isso ele diz, e com alegria. Agora faz sentido, sabe por quê? Porque o espiritual, quando discernido pelos céus, ele passa a ser racional. Ele é racional, faz sentido. E é isso que Jesus espera de mim, querido. É isso que Jesus espera de você. Jesus espera que você negue a si mesmo. Amém? Vamos orar? Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, Pai. E nos faça, Senhor, enxergar, Pai, o ganho de negar a si mesmo. O ganho de negarmos a nós mesmos, Pai. Nos ensina, Senhor, nos mostra, Pai, esse ganho, Pai. Nos ensina como fazer isso, Senhor. Nos ensina, Senhor, a perder tudo com alegria, Pai. Nos ensina, Senhor, a perder tudo com amor, Pai. Pai, nós precisamos do Espírito Santo para compreender esse nível, Pai. Esse nível de revelação, Pai. E nos submetermos àquilo que o Espírito Santo está falando, Pai. Essa é a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Jesus espera de mim. Abra sua Bíblia em João, capítulo 15, verso 5. João 15, 5 diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Amados, é impressionante a quantidade no mundo de cristãos que vão ao culto, se conectam na presença, sentem a presença, saem edificados pela palavra, pelo louvor, pela adoração, mas não mantêm a conexão durante a semana. É incrível. Jesus espera conexão contínua. Jesus é muito claro em dizer que os frutos são gerados pela permanência. Os ramos que ficam longe da videira secam, murcham e morrem. Eu não sou do interior, mas quem é do interior sabe que aqueles ramos, aquelas folhas que caem da árvore, com pouco tempo elas secam, com pouco tempo elas murcham. E as folhas, os ramos que estão na árvore ficam maravilhados. Quando eu li esse versículo, eu tentando imaginar ele em 3D, eu vi uma árvore bem frondosa, com folhas verdes. Aquela árvore que você diz assim, essa árvore está bem irrigada. Mas ao mesmo tempo eu vi também folhas ao redor dela, secas, totalmente secas. E Deus me falou assim: esses ramos, essas folhas estão tão próximos a mim, mas não estão conectados. É a conexão que te mantém vivo na videira, querido. Os cristãos que se afastam de Jesus secam, murcham, morrem. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim, vocês nada podem fazer. Preste atenção num detalhe aqui. Jesus diz, eu sou a videira e meu pai é o agricultor.
Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. João 15, ele diz assim. Olha esse detalhe interessante em João 15. Por que Jesus usa essa palavrinha verdadeira aí? João 15:5 ele diz, eu sou a videira. Mas em João 15:1 ele diz, eu sou a videira verdadeira. Será que Jesus fez uma frasezinha e botou no chat do GPT e disse, melhore a frase e tal? Ó o pessoal aí, né? Pegando. Né? Quem não? Nunca fez. Atire a primeira pedra. Não foi isso não. Sabe o que eu aprendo, querido? Essa palavra verdadeira na frase, eu sou a videira verdadeira, me ensina que existem falsas videiras. True fake. Existem falsas videiras. Existem videiras que não são verdadeiras. Existem falsas videiras que tentam imitar a videira verdadeira, mas no fim não levam à vida eterna. Deixa eu te dizer uma coisa importante. Presta atenção nisso. No dia da colheita final, ninguém vai chegar para Deus dizendo assim, mas eu não sabia. Mas eu não sabia. Deixa eu te dizer uma coisa, quem é advogado aqui vai saber. Sabia que você não pode chegar diante do tribunal e dizer assim, eu não sabia dessa lei? Você não pode alegar desconhecimento da lei. Pode fazer isso. A lei humana copia a lei divina. Você não pode chegar para Deus e dizer assim, Deus, eu não sabia dessa lei. Jesus vai dizer assim, eu avisei, querido. Eu deixei claramente escrita no meu livro. Está lá, querido, na Bíblia. Está escrito. Agora, se você não leu porque não quis, é outra coisa. Se você nunca abriu a Bíblia porque não quis, não diga que você desconhecia porque ninguém tomou atitude. Não jogue a responsabilidade para outro. Meu pai é o agricultor e ele vai cortar, Jesus está dizendo. Está dizendo aqui no versículo. E a palavra de um rei era lei naquele tempo. A palavra do rei era tão lei, que Herodes, depois que estava embriagado, ele chega para Herodias e diz assim, pode pedir o que você quiser. Olha a lei aí. A Herodias olha para ele e diz, posso pedir o que eu quiser? Pode pedir. E os súditos olhando, olha a lei aí, porque o rei agora lançou uma lei, só porque ele falou. Herodias olha para Herodes e diz assim, eu quero a cabeça de João Batista. Herodes olha e diz, eu gosto de João Batista é meu amigo, mas ele não pode mais olhar e dizer assim, eu não vou dar a cabeça. Porque eu disse que você podia pedir o que você quisesse que eu lhe daria. Se transformou numa lei. Se um rei daquele tempo tinha esse poder, imagine Deus quando diz assim, meu pai vai cortar aquele que não der fruto. O universo todo conspira para que isso aconteça agora. E a gente vai chegar diante de Deus e dizer, eu não sabia. Deus, então vamos mudar o universo todinho, apesar de ter deixado escrito, apesar de ter te dado acesso à palavra, apesar de você ter ouvido isso no dia tal dia tal, e a nossa consciência vai abrir e vai dizer, ixi, é mesmo, eu ouvi. Eu não dei foi atenção. Aí disse, então não diga que você não sabe. Deus vai cortar. Aquele que não der fruto, Deus vai cortar. Mas em compensação, olha o nosso cérebro. Em compensação, todo ramo que permanecer em mim, meu pai vai podar, meu pai vai cuidar. E como bom agricultor, ele vai fazer com que dê mais fruto.
Quer saber de uma coisa? A escolha é sua. Pastor, mas eu tô passando por uma dificuldade tão grande hoje, querido. Deus está podando. Deus está cortando. Mas você vai dar mais fruto. Vai dar mais fruto. Mas a escolha é sua. Você quer dar mais fruto? Ou você quer ser cortado? Escolha a videira verdadeira, querido. Escolha a videira verdadeira. Então o que Jesus espera de mim? Jesus espera que permaneçamos conectados a Ele todo o tempo, todo momento. Vamos orar? Paizinho, nos ensina a permanecer conectados em Ti, Senhor. Nós queremos aprender, Senhor, como nos manter ligados à videira verdadeira, Pai. Ao mesmo tempo nos dá, Pai, esse discernimento, qual é a verdadeira e o que não é verdade, Pai. Nós queremos ter esse discernimento para que a gente não caia nas armadilhas do inimigo. Nos ensina, Pai, em nome de Jesus. Amém. O que Jesus espera de mim? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, verso 14. Vocês são a luz do mundo. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amados, Jesus espera que você seja influência dos céus na terra. A nossa vida e o nosso testemunho deve refletir a luz de Cristo nas pessoas. Presta atenção. Passei a semana viajando agora e ministrando uma palestra de educação financeira pelo interior do estado, né? Essa semana eu fico aqui, semana que vem eu viajo de novo para ministrar o outro lado do estado, né? E falando sobre finanças, eu estava dizendo para o pessoal o seguinte, que tudo que eles fossem comprar, eles fizessem 3 perguntinhas. A gente vai montar esse curso para a igreja, tá? Podemos até, talvez, quem sabe, fazer uma parceria com o Instituto Propósito, né? E abençoar vidas com relação a isso, né? Mas eu sempre digo para eles, olha, antes de você comprar alguma coisa, faça 3 perguntas para que você compre com consciência. As perguntas são: eu quero, eu posso, e a terceira, eu preciso. Depois que você responder essas 3 perguntas, pode comprar. Não é para te acorrentar, é para te dar consciência do que você está comprando. Aí eu digo para eles, olha, vai ter coisa que você não quer, que você não pode, que você precisa, você vai ter que comprar. Por exemplo, um remédio. Né? Ninguém quer comprar remédio. Você quer? Eu acordei com a vontade de tomar um remédio hoje. Não tem, né? Essa pessoa, né? Loucos, mas nem tanto, né? Aí você vai no médico, o médico passa um remédio para você, passa uma receita, você chega na farmácia, o remédio é caríssimo. Aí você diz, tem certeza que isso é? Aí você diz assim, eu quero. Não, não quero. Eu posso? Poxa, eu não estou nem podendo, mas eu preciso? Preciso. Você vai comprar. Né? Mas tem coisas que você quer, que você pode, você nem precisa e você vai comprar. Por exemplo, você está com a vida ajustadinha, está economizando dinheiro, está ali, tem a sua reserva financeira, e aí de repente, aniversário da sua esposa. Aí você diz, eu quero? Quero. Eu posso? Posso. Eu preciso? Aí você quer dar uma joia a ela. Eu preciso não. Porque precisar é necessidade. Quem necessita andar com joia. Tá? Eu preciso? Não preciso. Mas eu quero, eu posso. E eu vou dar esse mimo para minha esposa. Pensei que as mulheres dizem, precisa! Né? E aí você vai e você compra. Um exemplo mais prático aqui. Sábado você quer sair para comer uma pizza com seus filhos, com a sua família, e quer levar a sua família para comer uma pizza. Eu quero, eu posso, eu preciso. Não, eu não preciso. Eu posso comer um pão em casa. Mas eu vou.
Então é para dar essa liberdade. E eu falando isso para eles. E quando eu estava meditando aqui sobre essa palavra, Deus disse para mim: filho, sempre que você entrar num ambiente, já que você faz essas perguntas quando compra, Deus dizendo para mim, sempre que você entrar num ambiente, pergunte assim: Senhor, como eu posso refletir a sua luz nesse ambiente hoje? Eu disse: eita Deus, tá bom. E a partir de hoje, que isso foi hoje de manhã, a partir de hoje, todo ambiente que eu entrar, eu vou dizer: Senhor, como eu posso refletir a sua luz aqui hoje? Aí eu vou para outro ambiente, qualquer ambiente. Senhor, como eu posso refletir a tua luz aqui hoje? Como eu posso? Se alguém quiser fazer companhia a mim, se alguém quiser estar junto comigo, depois a gente vai trocar umas figurinhas como foi essa experiência. Amém? João capítulo 8, verso 2, Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, assim como Jesus é a videira, ou seja, a vida está em Jesus, a luz também está em Jesus. Podemos iluminar caminhos quando começamos a refletir Cristo em nós. Jesus espera que você seja a luz do mundo, querido. Jesus espera que a nossa luz brilhe diante dos homens. Mas tudo isso tem uma finalidade: glorificar o Pai. Preste atenção. Não é para mérito próprio, para glorificar o Pai que está nos céus. Não é para a glória do homem, não. Não é para benefício próprio, mas é para refletir e glorificar a Deus. E agora eu quero falar algo muito profundo. Tem gente que até consegue ser luz na igreja. Serve, ajuda, colabora, mas quando chega em casa parece que apaga o interruptor. Na rua, no dia a dia, com as pessoas, não consegue iluminar. Ei, Deus vai colocar pessoas que estão em densas trevas ao seu lado, para que você seja sal e luz. Deus às vezes vai te colocar em ambientes escuros, para que você seja sal e luz. Deus vai colocar pessoas que estão em sofrimento, para que você seja sal e luz. Ei, abre os teus ouvidos, que Jesus vai falar com você agora. Vocês são a luz do mundo. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai, vocês que estão no céu. Amém? Vamos orar? Já estamos terminando. Pai, ô Senhor, nos mostra, Pai, como ser luz nesse mundo. Mostra, Pai. Nos mostra, Senhor, como fazer brilhar a luz de Cristo, Senhor. Essa luz diante dos homens, Pai, para que a gente possa glorificar o Teu nome, Senhor. Senhor, nos faz como faróis que apontam o caminho, Pai, que leva a Cristo, que leva a vida, Pai. Oh, Senhor, nos faz, Pai, ser essa luz, Pai, para que a todos aqueles com os quais nós nos depararmos, Senhor, encontrem Cristo em nós, Pai. Desejamos, Pai, te desejamos, Pai. Queremos, Senhor, refletir, Pai, essa luz de Cristo em nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. O que Jesus espera de mim? Eita. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 6, verso 46. 6:46. Essa é forte também. Todas são fortes, mas essa também é. O que Jesus espera de mim? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Amados, Jesus espera obediência. Mais do que palavras, mais do que rituais, Jesus espera obediência. Jesus espera que a gente
tenha uma vida de coerência entre o que fazemos e entre o que ensinamos, entre o que fazemos e entre o que dissemos, entre o que falamos. Não é sobre o que você pensa, não é sobre o que você acha, não é sobre o que você crê não, querido. É sobre o que a Bíblia diz. Ah, mas eu acho. Ei, você quer comparar o que você acha com aquilo que a Bíblia diz? A fé genuína, ela é revelada pela prática do dia a dia, pelo que fazemos no dia a dia. É isso que revela uma fé genuína. Jesus vai dizer lá em João 14,15, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Jesus quer a obediência de você. Jesus é a prova viva de que amor e obediência caminham juntos. Ele provou isso. Amando ao Pai e amando a nós por obediência até a morte, morte de cruz. Em Filipenses capítulo 2, verso 8, Paulo vai dizer, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, fundamental. Suas escolhas precisam ir além dos seus desejos. Suas escolhas precisam honrar a vontade de Deus. Se as suas escolhas terminam nos seus desejos, você não é cristão. Mas se as suas escolhas vão além dos seus desejos e honram a vontade de Deus, aí você é um cristão. Abro mão, Senhor, abro mão. Pai, afasta de mim esse cálice, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, seja feita a tua vontade. Esse é o verdadeiro cristão. Ele expõe a vontade dele, ele diz, Pai, eu sei o quanto vai sofrer, o quanto vai ser dolorido, Pai. Se tiver um outro meio, Senhor, usa esse outro meio. Mas, Senhor, eis-me aqui. Se for para passar pela cruz, Senhor, seja feita a tua vontade. As suas escolhas precisam ir além dos seus desejos. As suas escolhas, elas precisam honrar a vontade de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, eu decido ser obediente. Assim como Jesus disse, seja feita a vossa vontade, Pai. Eu quero dizer a Ti nesse momento, Pai, que a Tua vontade prevaleça sobre a minha vontade. Oh, Senhor, me ensina, Pai, a fazer a Tua vontade, assim na terra como no céu, Pai. E assim, Senhor, nós queremos dizer, Senhor, que prevaleça a Tua vontade sobre a nossa, Pai, em nome de Jesus. Pode subir o louvor, queridos. Então, amados, o que Jesus espera de mim? Jesus espera que você ame. Você ame a Deus de todo o seu coração, querido. De toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Que você ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Mas Jesus também espera, querido, que você negue a si mesmo. Todos nós temos algo a negar. Em que nós insistimos como aquele macaco que fica segurando a banana e a morte chega e o pega de jeito. Deus está dizendo para nós nessa noite, ei, abre mão, negue isso. Negue a você mesmo, porque eu tenho algo melhor para você nessa noite. Mas Jesus também espera que nós estejamos conectados na videira. Jesus espera uma conexão contínua, querido. Jesus espera que você não se desligue da videira, porque longe da videira nós nada podemos fazer. E Jesus é muito claro, ele diz, eu sou a videira verdadeira. Então cuidado, querido, com as falsas videiras que existem por aí. Cuidado em quem você tem colocado a sua alegria, cuidado em quem ou em que você tem colocado a sua confiança, cuidado em quem ou em que você esteja colocando o seu futuro. Jesus também espera que você seja a luz do mundo.
Uma luz que resplandeça sobre as trevas. Jesus quer que você seja influente, mas não influente para influenciar a sua posição ou o seu pensamento, para influenciar Cristo nas pessoas. Que privilégio. Lembra? Embaixadores do reino que há de vir. Privilégio. E por fim, Jesus também espera obediência. Chamar Jesus de Senhor é fácil. Mas fazer o que Jesus manda, isso sim é ser cristão. Isso sim é ser verdadeiro cristão. Então, queridos, é bem verdade que Jesus espera muito mais coisas de nós. Mas quando começarmos a colocar essas coisas em prática, essas 5 coisas, começarmos a refletir sobre isso e começarmos a praticar o que ouvimos hoje, queridos, uma unção poderosa virá sobre cada um de nós. Cada um de nós. E nós seremos então, começaremos a ser imagem e semelhança desse Cristo maravilhoso. Agora presta atenção. Ser cristão sem fazer o que Jesus espera de mim é ser um cristão true faith. E eu convido você, querido, a ser um cristão verdadeiro. Um cristão true. Verdade, nem sei se existe. A gente vai inventando em inglês aqui, né? Um cristão verdadeiríssimo. True, verdadeiríssimo. Para quem não sabe inglês, true é verdadeiríssimo. Eu convido você a ser um cristão verdadeiro, genuíno, um cristão que faz o que o mestre espera que façamos, porque somos servos, como bem disse aqui a irmã Iris, ela é serva do dono, nós somos servos do dono de tudo. Seremos cristãos verdadeiros. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E em nome de Jesus, nós lançamos palavras de bênção sobre cada um que está aqui presente.